Na reunião mediúnica, por que alguns médiums, ao dar comunicação a espíritos muito deformados, por exemplo, se deforma também? Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Ao dar a comunicação de um espírito corcunda, fica com o pescoço torto e corcunda também. Isso pode acontecer com todos os médiums psicofônicos? Isso é uma tendência, não é? Porque o processo de encaixe do espírito no médium é um fenômeno através do qual há uma conexão de perispírito com perispírito. O perispírito do espírito desencarnado vem e se acopla no perispírito do médium. E quando esses dois se vinculam e criam um laço de conexão, as impressões de um interferem no outro. Então, da mesma maneira que o espírito está interferindo no médium, o médium está também interferindo no espírito. Eles estão em um processo que eu poderia chamar de uma hipnose, em que os dois, numa simbiose espiritual, as energias transitam de um para o outro. Então, eles acabam apresentando, sim, isso é bastante comum, as características físicas, entre aspas, que o espírito desencarnado possui. Então, se ele é um corcunda, o médium tem a tendência de se apresentar. Isso, você pergunta se vai acontecer com todos, isso é tanto mais frequente quanto mais inconsciente se dá a comunicação. Médiuns mais conscientes do transe mediúnico, ou seja, mais intuitivos do que propriamente mecânicos, pressentem a entidade, dominam a comunicação e comandam o trabalho, não permitindo uma conexão mais estreita. Então, eles percebem o espírito e eles se comunicam sem dar grandes sinais de alteração física. Os médiuns que são mais mecânicos, ou seja, mais tendentes a serem inconscientes, que tem essa mescla da intuição com a mecanicidade do fenômeno, eles têm uma tendência a terem uma maior representatividade física das características do espírito. E, com isso, acaba promovendo, assim, uma vinculação muito mais estreita e você sente nitidamente determinadas características que o espírito possui. É o caso, por exemplo, de Bezerra de Menezes, que quando dá as comunicações através de Valdo, você percebe a alteração da voz, ou seja, a conexão se dá e há uma mudança da impostação de voz que ele apresenta. Tudo isso são fenômenos que vão variar, desde a mais forte presença do espírito sobre o médium até a menos forte em função da intuição. Vai depender do grau de intensidade da conexão do espírito com o médium, relacionado com os aspectos que dizem respeito à inconsciência ou consciência do médium no fenômeno mediúnico. Capítulo 6 e capítulo 8, se não me engano, do livro Nos Domínios da Mediunidade, pode ajudar a gente a entender essas duas realidades.